numerosos de anfibologia. E vai multiplicando, por isso que ele fala, não há uma palavra aqui, quando ele fala da religião, para exprimir as duas ideias, uma palavra só cria confusão. Aí o cara, hoje a palavra espiritismo então é confusão completa, né? Porque você não sabe mais do que se trata. Se você pronunciar a palavra, o cara pergunta mesa branca, mesa preta, é espiritismo kardeciano, é espiritismo de Chico, cada um vai tendo. Você tem hoje os diversos sistemas e cada um vai usando os seus nomes. E aí, mas todos com a palavra espiritismo. Ninguém quer abandonar a palavra espiritismo. É curioso isso. Ninguém quer abandonar essa palavra, quer tomar para si a palavra. Que força que ela tem? Porque ela tem força. Ela ganhou força política. Ela ganhou força, então ninguém quer abandoná-la. Mas Kardec está aí com a sua lucidez, com o seu bom senso para ensinar a gente. Então quem gosta do Espiritismo à la Kardec tem aí muito texto para estudar. E é uma vida inteira para você aprofundar e aprender com ele. Aí ele vai aqui dizer qual é, pois, esse laço. Ele vai agora comentar. Se você usa a palavra como laço, qual é, pois, o laço? E é bacana, eu vou botar só a conclusão do laço que você já sabe, ó, que é a caridade. Ele vai propor que o laço que deve unir a todos os espíritas é o laço da caridade, né? Esse é o laço de união, né? Aí ele vai ter um belo texto dele que ele explica o que é a caridade, desenvolvendo lá a questão 886. É um belíssimo texto em que ele desenvolve o sentido da palavra caridade. Então esse é o laço de união dos espíritas. O laço da caridade, que mantém todos nós unidos, né? Bom, e aí eu não vou continuar nesse texto. Mas vocês continuem, leem em casa o texto inteiro, o texto é muito rico, tem muita coisa importante. Mas acho que ficou claro o que a gente queria mostrar, né? Que como Kardec não deixou margem a dúvidas. Isso é muito bacana na Revista Espírita. Algumas vezes ele fala assim, que ele estava preocupado em deixar claro todas as questões para que as pessoas soubessem exatamente o que o Espiritismo diz, o que ele pensa. Então ele tinha uma sessão lá de questões e problemas, na Revista Espírita ele tem uma sessão em que as pessoas mandam perguntas para ele vai explicando. E numa dessas respostas ele diz da preocupação dele de deixar muito claro, para que não haja nenhuma confusão sobre o que o Espiritismo quer dizer. Por exemplo, numa das perguntas que ele responde é quando ele vai atacar a tese de que a encarnação é uma punição. Então ele vai explicar o que é progredir, de que maneira a alma progride, porque não há retrocesso, porque a alma não pode retrogradar, porque ela tem que avançar. Ele vai explicar isso para ele. Ele quer deixar claro o que ele entende por progresso, o que ele entende por avanço. Então ele vai discutir uma pergunta interessante que uma pessoa manda para ele, dizendo, mas se Nero, né? Ele respondendo, ele fala, e Nero? Será que Nero poderia, numa outra existência, ter feito menos crimes do que como Nero? Será que Nero, que queimou uma cidade com muitas pessoas, na outra vida ele poderia não ter feito crime? Nenhum. Kardec fala, poderia. Ah, então Nero regrediu? Não. E o Kardec explica por que não. Porque os valores de sentimento do Nero eram os mesmos. O Nero tinha ódio, raiva na outra existência, como ele tem nessa. Só que na outra, se Nero tivesse sido um camponês que não tinha condição de queimar uma cidade, talvez tenha queimado a filha, o cabrito, a mulher, com o mesmo ódio. Só que agora ele teve a oportunidade. Então Kardec fala que não são pelas ações que você mede se houve progresso ou não, pelo que o indivíduo é, pela sua natureza moral, pelos seus sentimentos, pelo seu conhecimento. Nero não desaprendeu e não perde seus sentimentos. Ele sempre os cresce. Então, se ele queimou, muita gente tinha ódio, é porque ele ainda tinha ódio na existência passada. Então, Kardec mostra que o progresso se dá no mundo interior da criatura. Você não pode olhar o progresso de forma superficial, dizendo, fulano regrediu porque agora ele matou muita gente nessa vida, na vida passada ele não matou ninguém. Não, ele não regrediu. É o mesmo. O progresso é do mundo interior do espírito, não são pelas ações. As ações dependem de outras coisas além do mundo interior. As ações dependem de quê? Das ocasiões, das oportunidades. O mundo interior dele é o mesmo, mas as ocasiões mudaram. Então antes ele não podia matar ninguém, agora ele pôde.
O sentimento de matar estava com ele, a oportunidade não. Então ele não regrediu, porque o progresso se dá no mundo interior do ser. Então ele vai explicar: nenhum ser perde seus valores intelectos morais conquistados. Sempre ele cresce nos valores intelectos morais. É aí que se dá o progresso. Então ele vai explicar: você pode reencarnar num planeta de condição inferior ao da Terra. Ah, você regrediu? Não. Porque você reencarna lá tal como você é, com o seu conhecimento, com os seus sentimentos. Só que o planeta mudaram as condições externas, é um planeta mais rústico, onde a tecnologia não se desenvolveu. Você regrediu? Não, você é o mesmo, que vai aprender sempre, não há. Então ele vai explicar por que o espírito não degenera, porque ele jamais volta, ele retroage. Ele é belíssimo o processo. Então ele vai o tempo inteiro a cada questão buscando deixar claro ao leitor o que ele quis dizer. Por isso a importância da Revista Espírita, que a gente defende há tanto tempo. Na Revista Espírita ele ajuda o leitor o tempo inteiro, ele esclarece, e são 12 volumes. E ele faz questão de dizer no livro dos médiuns, naquele capítulo notável sobre o método, capítulo do método, como estudar Espiritismo, ele bota lá entre as obras fundamentais a Revista Espírita. Você tem que estudar o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, a Revista Espírita, como obra doutrinária importante, porque na revista você vai aprendendo muito. Não é só estudar as 5 obras, isso não dá conta. Muitas questões estão explicadas e desenvolvidas e completadas e avançadas na Revista Espírita. Daí porque a gente fala que tem que estudar pelo menos as 20 obras dele. E é pouco, hein? Se você pensar, 20 obras em termos de volume é pouco. Tem milhares de obras no movimento. Então estudar 20 não é tanto assim, mas tem que estudar mesmo essas 20 obras. Vamos aproveitar, e até para que quando se está gravando, e depois isso vai ser disponibilizado, o diálogo, para quem está ouvindo, é muito útil, muito menos cansativo. Então eu aproveitaria agora, antes de entrar no texto, dar esse espaço para as questões, para os comentários, para as dúvidas. E isso também é extremamente ilustrativo e importante para quem depois vai ouvir o vídeo, se sente melhor de ter outras vozes, outros comentários, questões. Eu então passo a palavra para vocês. Perguntas, dúvidas, comentários. Não precisa ser especificamente sobre o caráter, já que nós estamos falando sobre espiritismo. Tem alguma outra pergunta aí que incomoda vocês? Aproveitem, isso torna o diálogo muito mais agradável. Então eu vou aproveitar esse espaço para a gente também conversa, desde que o tema seja espiritismo à la kardeciano, à la Kardec, fica aqui então a questão para vocês. Tem uma mão levantada lá e outra aqui. Então, para você primeiro. Na questão 607, Paixões? Na parte B, é sobre a origem, né? Se o seu espírito ele reencarna, inicia aqui na Terra ou não? Né? Sim. 607, eu tinha escutado 907, por isso que eu falei que era das paixões. 607, qual é então a questão? É a questão B. Se esse espírito, se esse período de humanização principia na Terra, tem uma resposta aqui que me complicou. Pois não. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores a mim. Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui a Perfeito. Então, ficou essa dúvida se esse espírito pode principiar na Terra já. Claro. Mas ele fala antes que geralmente se inicia em mundos inferiores. Lembrando que isso é uma questão muito grave, que é o problema do início. Quando a gente esse é um problema sério da ciência espírita, né, que é a dificuldade de você conhecer o início do espírito. Quando Kardec faz perguntas sobre isso, sempre você tem dificuldades de resposta. Por quê? Porque a gente não sabe muito bem como se dá esse processo de humanização. De que maneira o espírito, com letra E minúscula, que é o que a gente chama alma animal, ao longo de um período intenso de desenvolvimento, está apto para, de alguma maneira,
se transformar, ou evoluir, ou saltar um salto, virando espírito com E, letra E maiúscula, ou espírito humano, que é o período de humanização. Este processo de passagem, de evolução do princípio inteligente, ainda tem muitas incógnitas, muitas dúvidas, muitas questões que não foram respondidas. Em geral, as questões de origem são questões que toda a ciência tem dificuldade de atacar. Essa é uma delas. É uma questão muito mais da filosofia do que da própria ciência, porque é uma questão muito difícil de você abordar. Então a gente tem essas descrições e a gente não consegue entender, como a gente não sabe como é o processo, a gente tem aí a resposta, dizendo que algumas almas, nas suas primeiras encarnações humanas, em geral habitam mundos que não são mundos do nível da Terra e que poderia acontecer também habitar um mundo como o nosso. Como a gente não sabe o que são essas primeiras encarnações, de que maneiras elas ocorrem, de que maneiras elas se dão, nós temos apenas essa informação, de que é possível esse caso, embora não entendemos o que são essas primeiras encarnações humanas. Lembra que Kardec chega a dizer que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Então você tem um processo de desenvolvimento que a gente não compreende muito bem, porque é processo. Não é que a alma humana é criada em determinado momento, como às vezes se pensa. Chegou um instante que a alma humana foi criada. Não, é um processo. É um processo de evolução do princípio inteligente. E essa fase de processo em que a alma adquire consciência, vai se transformando propriamente a alma humana, é uma fase, um período longo que a gente desconhece como funciona. Então a alma não é transformada em espírito humano ou criada por Deus num instante. Aí você poderia precisar, no instante em que ela foi criada, ela é colocada ali. Não, a coisa não é assim. Por isso que a gente não sabe como se deu esse processo, a gente não entende essas exceções. De que maneira essas exceções... Isso é uma lei, deve ter uma lei aí, né? Sim, claro, é um assunto de estudo, de avanço. A gente diz assim, toda a ciência, ela tem no seu bojo questões e problemas que constituem o que os especialistas chamam em epistemologia de o programa de desenvolvimento da ciência, o programa de pesquisa da ciência. Para usar uma linguagem moderna de um filósofo, Lakatos, por exemplo. Ele vai dizer, toda boa ciência deve ter um programa de pesquisa que o norteia para onde ela deve ir, para onde devem ir suas pesquisas. Aí você tem um pronto. A pesquisa sobre o processo de origem da alma é um programa em aberto. Quer dizer, muita coisa tem que ser trabalhado a isso. Por exemplo, os estudos sobre o perispírito, sobre a mecânica da mediunidade, tem muitos programas em aberto dentro da proposta kardeciana. Muitas questões para serem desenvolvidas, trabalhadas, estudadas, aprofundadas. Questões que ainda estão em aberto. Então, hoje você tem apenas essa referência qualitativa, essa informação que você não consegue desenvolver e entender como se dá esse processo. Toda a ciência é assim. Ela tem um programa de pesquisa com muitas questões em aberto para você avançar, que é um norte para onde as pesquisas devem se dirigir. Então tem esse assunto para pesquisar, tem mais outro para investigar, tem muitas questões. Por exemplo, o problema da passagem dos animais para os humanos, que é esse o problema das origens, Kardec vai colocar essas questões na Gênese, e vários espíritos dão contribuições diferentes. Kardec chega a botar no Livro dos Espíritos, depois em A Gênese ele coloca uma posição um pouco mais completa, mais desenvolvida, mas no começo lá no Livro dos Espíritos ele chega a colocar as hipóteses que os Espíritos haviam proposto. Uma hipótese que a alma humana não tem nada a ver com o princípio inteligente dos animais, que é uma criação independente, e a hipótese de que havia um processo evolutivo do animal para o humano. Kardec coloca no Livro dos Espíritos os dois, e não toma partido em O Livro dos Espíritos. Já em A Gênese ele vai tomar partido na tese mais evolucionista do princípio inteligente, principalmente a partir de mensagens que foram ditadas na Sociedade Espírita de Paris, e tem uma mensagem belíssima de Santo Agostinho, acho que é 65, se não me falo o ano, em que Santo Agostinho toca nessa tese. E ele fortemente defende a tese de uma evolução do princípio inteligente, saindo do reino animal e evoluindo para o reino humano. Isso. Não, mas na 540 ela está colocada de forma hipotética.
de forma hipotética, e você pode ter várias interpretações pela forma como ela está construída. Ela não admite uma interpretação única. Por isso Kardec prevê vários sistemas. Pena, a gente podia aqui analisar a 540, que tem um grave erro de tradução, aí a gente podia já pegar aqui. A 540 é um bom exemplo. A 540 tem um grave erro de tradução que vale a pena a gente olhar. O finalzinho dela, veja aí, o finalzinho da questão aí, diga, da resposta. Depois poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que Isso. desencadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Isso. Essa aí que tem um grave erro de tradução. Ele diz assim, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Ora, se o arcanjo foi átomo, essa resposta está dando uma ideia que se chama de monismo de substância. O que é isso? Você tem uma única substância no universo que evolui. Se o arcanjo foi átomo, átomo pode virar espírito. Né? E não só pode virar espírito, pode virar o mais puro espírito, que é o anjo, que é o espírito puro. Então, a forma como está escrita, essa frase apoia a tese que a gente chama em filosofia de monismo de substância. Existe uma única substância no universo que dá origem à matéria e ao espírito. Sendo o espírito nada mais que é uma evolução da matéria. É a tese monista. Você não tem duas substâncias. Você não tem espírito e matéria como duas substâncias independentes. O espírito nada mais é do que um progresso da matéria. A matéria evolui, vira espírito, e o espírito continua o processo evolutivo. É a tese do monismo de substância. Existe uma única coisa no universo. Essa tese do monismo de substância é defendida por vários filósofos. Inclusive, eles chegam mais a dizer, eles fazem um monismo tão radical, que eles chegam a dizer que essa substância é o próprio Deus. Então, é o monismo absoluto. Só tem uma coisa no universo, tudo é Deus. É um processo... Bom, mas pouco importa, quer dizer, aí você tem uma tese do monismo, em que você defende uma tese de que o processo evolutivo se dá não só do reino animal para o espírito, é a tese mais radical ainda, vem da matéria. Então, é a matéria, seria o átomo que evolui, passando por toda a cadeia evolutiva, aí você pode imaginar vegetal, animal, humano, espírito, e chega até espírito puro, até arcanjo. Por quê? Porque diz por ser átomo, como se o arcanjo tivesse sido alguma vez átomo. Só que aí tem um grave erro de tradução, não é assim que está no francês. A gente pode até colocar aqui, talvez, para que vocês não fiquem acreditando no Cosme. Vejam o texto em francês. Só vai demorar um pouquinho, mas é bem rápido. Aqui no finalzinho, o texto em francês diz que o átomo, natureza, o átomo, o arcanjo, que ele mesmo, quer dizer, o arcanjo, começou pelo átomo, e não por ser. Não tem um verbo être aqui, seria por ser, tá? Ou pelo. Então, na verdade, a tradução literal seria o átomo, o arcanjo que começou pelo átomo. O arcanjo começou pelo átomo. Não, ele começou pelo. Isso quer dizer o seguinte, como é que você faz a leitura agora? O arcanjo, no seu processo evolutivo, de alguma maneira interagiu com o átomo. Não que ele foi átomo, ele começou o seu processo evolutivo lá pelo átomo. Então você pode imaginar assim, que esse arcanjo, de alguma maneira, esse princípio inteligente atuou na matéria lá atrás e veio se desenvolvendo. E não que ele é a própria matéria. Sim, para ele poder começar pelo átomo. Isso é o mais razoável. E não porque ele começou sendo átomo, não é por ser. Esse ser foi colocado aqui sem que esteja no francês. Aqui, então, está mais aberto. O arcanjo começou pelo átomo, significa que ele foi átomo. A gente pode interpretar como sendo esse princípio inteligente. Lá atrás, em algum momento, se ligou ao átomo e foi se evoluindo no seu processo. Se ligou à matéria, depois se ligou à matéria viva. Foi atuando nos diversos mecanismos materiais até virar arcanjo. E não que ele foi o proto-átomo. Então, a resposta aqui não apoia a tese monista, nem vai contra ela, mas não apoia. Ele poderia ainda dizer que começou no átomo. Mas aí já seria mais ambíguo ainda.
mais ambíguo ainda. O ser já é uma tomada de posição. O pelo é mais aberto. Ele pode ter começado pelo átomo, sendo ou não sendo. Então o pelo permite o ser, mas permite outra coisa. O ser já é mais restrito. Por isso que aqui não se coloca o ser. Não quer dizer que a tese monista é recusada por isso aqui. Não, a tese monista não é apoiada por isso aqui. Porque eu posso interpretar o pelo do mesmo jeito que eu digo que você começou seu processo evolutivo pelas mulheres. Por exemplo, suas primeiras encarnações foram femininas. Não é que você foi a matéria, você atuou ali. Tá certo? Então o pelo ele é mais aberto, ele permite você ter uma interpretação mais livre. Já o ser já fixaria mais, dizendo que você foi átomo. Não, você começou pelo átomo, você não foi, você começou se ligado a ele, ligando-se ao átomo e não pelo sendo o próprio átomo. Então o pelo é mais aberto. Então a tese monista não é apoiada pela questão 540, nem recusada. Você vai descobrir que Kardec coloca a tese monista e a dualista no Livro dos Espíritos e diz que não é possível tomar partido entre as duas. Mas essa é uma tese metafísica que até hoje os filósofos não conseguem decidir, tomar partido. Então Kardec mostra em várias questões, para mim na questão 27 do Livro dos Espíritos, ele mostra as duas teses são possíveis. Só que o Espiritismo, como é uma tese metafísica, não científica, o Espiritismo, ao se limitar no seu terreno científico, não consegue ainda tomar partido sobre qual das duas teses você deve adotar. Se monismo ou dualismo. Se tem duas substâncias. Tem alguns filósofos modernos que chegam a dizer que essa tese está mal formulada, que não é nem monismo nem dualismo, é pluralismo. Então que a tese está muito ruim. Tem filósofo que defende o pluralismo. Que diz que tem muita coisa que não tem nada a ver com outra, que portanto você não pode ver as coisas como umas vindo das outras. Então há vários filósofos que defendem um pluralismo de substância e não nenhum dualismo. Ou seja, o psiquismo está antes. Exatamente. Utiliza-se a uma interpretação possível daqui, mas também o ser é uma interpretação possível. Eu comecei pelo átomo porque eu fui átomo. Então tá certo a frase comecei. Quem foi, começou pelo. Mas quem começou pelo não é necessariamente foi. Percebe? Ou seja, uma inclui a outra. O pelo é mais amplo. Pode ser pelo ter sido átomo, pode não ter sido. Ou seja, por isso que eu disse, essa questão não apoia a tese monista, mas também não a nega. Percebe? Ela permite a tese monista como permite a tese dualista, ou como permite a tese pluralista. Ou seja, essa resposta não apoia nenhuma dessas teses. Então Kardec é muito preciso nos seus escritos. Às vezes o tradutor coloca coisas na boca de Kardec, como por exemplo naquela questão que a gente viu 365, em que o cara botou, estão encarnados neles espírito superior. Não tem isso lá. O tradutor, como não entendeu, é uma sutileza do francês em que você usa a palavra espírito superior como indício de superioridade, e ele acabou cochilando e botando o espírito superior da escala espírita. Ele acabou cochilando ali. E Kardec é muito rigoroso. Então você tem que tomar cuidado quando você vai. Por isso que quando você vai ler, você tem que ter uma visão completa da doutrina para você não colocar palavras na boca do autor. Então o ser aqui não é uma tradução adequada. É melhor fazer a tradução literal. A tradução literal que ele mesmo, quer dizer, o espírito, o arcanjo, começou pelo átomo. Tradução literal. E não botar o ser, porque o ser é muito forte em filosofia. O verbo ser é muito forte, então você deve colocá-lo somente se ele existir. Porque em filosofia você tem que tomar muito cuidado com esses verbos que têm uma força muito grande. Se não existe e você está com dúvida, não sabe o que é começar pelo átomo, faça a tradução literal. Na dúvida, traduza literalmente, porque você, eu não sei o que é começar pelo átomo. Pode ser o átomo, pode ser estar ligado ao átomo, pode ser mil outras coisas. Então, mas deixa o pelo, você não entende muito bem o que é, mas você não coloca já agora uma tendência. Você não vem e fixa na tradução um ponto de vista que não está presente ali necessariamente. Estão entendendo?
Então é assim que às vezes o tradutor coloca coisas além do próprio texto. E isso ocorre com todas as traduções. Não estou aqui criticando essa tradução. Isso vale para todas. E várias às vezes erram em lugares diferentes. Acerta nessa. Eu sei que se a gente estivesse aqui com outras traduções, provavelmente vocês iam ver que alguns tradutores não erraram nesta. Mas aí em outro lugar, é natural, traduzir é errar. A nossa, que a gente está fazendo no IPA, que a gente colocou, de algumas, a gente já coloca e depois descobre erros em outros lugares. Não tem tradução impecável, por definição. E de repente a gente descobre, aí uma pessoa manda para a gente, como acontece um e-mail, a gente vai lá, nossa, tem uma coisa aqui que botamos mal, temos que corrigir. É assim, perfeito só Jesus. Então, não tem nenhum problema, não é uma crítica à tradução, é uma verdade sobre as traduções, que na academia já se está acostumado. Por isso, na academia, quando você está estudando um autor qualquer, a academia diga, tenha que ler no original. Não leia Kant por tradução. Embora as traduções para o inglês do Kant tem várias maravilhosas. Mas o professor diz para você, ó, se você quer estudar Kant, tem que ler alemão. Escreveu alemão. Então, é assim. E mesmo lendo no original, você interpreta do seu jeito, aí você vai discutir com outro que leu no original, ele vai propor uma interpretação diferente da sua. É assim, a linguagem é assim. Então não é um problema do tradutor, isso está em todas as traduções. Então você tem que, sempre que você esbarrar num problema como esse, você fala, mas então está dizendo que o Espírito foi. Existe uma outra, meu Deus, muito interessante. Será que é a 241? Abre aí para mim, oh meu Deus, memória. Eu lembrava tanto de todas as questões, acho que o tempo vai passando. Ou 141, ou a 241. Pega a 141 primeiro, o que diz dos corpos? Pega a 141. Há alguma coisa de verdadeiro, na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo? Vê o finalzinho dela, olha aí. A alma é o centro de todos os envoltórios. Isso, muito boa. Essa aí. Lê essa frase. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo. Por exemplo, um autor num livro sobre passe pegou essa frase do Guilherme Ribeiro e desenvolveu. Que ele faz a pergunta, que será que o Espírito de verdade, o Espírito quis dizer? Aliás, tem uma coisa que costuma dizer que é Espírito de verdade que responde a pergunta. Esqueça. Algumas perguntas não são nem de espíritos superiores a resposta, viu? Basta você pegar a revista espírita, comparar no IPEA, que você vai ver. Às vezes Kardec está discutindo com um espírito inferior que dá uma resposta muito importante a uma questão, e esta vira a questão do livro dos Espíritos com a resposta dele. E às vezes são vários, às vezes é Lamené, é São Luís, é Santo Agostinho. Tem hora que Kardec bota até no livro dos Espíritos o Espírito que respondeu. Então essa história que o livro dos Espíritos respondido para o Espírito de verdade, isso não faz nenhum fundamento. Então é uma obra construída por Kardec com resposta de muitos espíritos. A revista mostra isso. Às vezes você vai achar na revista espírita uma mensagem. Fala que mensagem linda. Peraí, eu já li essa mensagem. É a resposta de uma pergunta do livro dos Espíritos. Kardec pegou uma mensagem, criou a pergunta e botou a mensagem como resposta. Então essa história, Kardec perguntou, os espíritos respondeu. Tem que estudar a revista para ver que não é assim. Kardec diz várias vezes na primeira edição do Livro dos Espíritos que o texto as respostas são respostas dos espíritos, mas não que ele fez as perguntas diretamente. A ele fez aquela pergunta. Esse texto da infância, a pergunta sobre a infância é um texto dos Espíritos, mas Kardec criou as perguntas. E ele vai dizer, é a forma didática de apresentar o pensamento dos Espíritos. A forma de pergunta e resposta é uma forma dele, que ele montou de dar. Algumas perguntas ele formulou, outras perguntas ele formulou a pergunta a partir de um texto que tinha, e assim foi. E de vários Espíritos. Você vai encontrar, quando você entrar ali no IPA, que você vai descobrir isso, nos vínculos. Às vezes você tem uma questão, você olha a revista, você clica, abre a revista, você tem lá a questão. Aí você vê o diálogo do Kardec com aquele espírito inferior, você fala, peraí, mas essa aqui foi a questão número tal do Livro dos Espíritos? Foi. Então era um espírito inferior, mas sobre aquele assunto ele dominava muito bem. Era um assunto que dizia respeito ao que ele podia dizer. Então participaram da elaboração da obra espíritos de todos os níveis. Então isso é apenas uma observação, que tem gente que fala, o espírito de verdade respondeu. Para com isso.
Não foi Espírito de Verdade que respondeu. Então isso é falta de estudar as obras de Allan Kardec. Muitas das respostas do Espírito de Verdade nem foi publicado. Sim, claro. Mas vamos voltar então nessa, essa aí. Então um autor pegou, por exemplo, essa frase: a alma é o centro de todos esses envoltórios, e fez a seguinte pergunta: que envoltórios são esses? Aí ele propõe a ideia de que o espírito tem vários corpos espirituais. E ele desenvolve a tese que está num livro de um estudioso português, numa obra chamada Da Alma Humana, em que esse estudioso defende a tese dos 7 corpos. De que o espírito tem 7 corpos. E esse indivíduo então pega essa frase dizendo: está vendo? O que será que o Espírito quer dizer que a alma é o centro de todos os envoltórios? Como todos, que envoltórios são esses? E ele então aproveita essa dúvida colocada por essa afirmação e desenvolve toda uma teoria apoiando aqueles que dizem que você tem muitos corpos, que o perispírito, na verdade não é perispírito, são vários corpos. Aí tenta explicar aquele sonho de André Luiz, dizendo que ele deixou um dos corpos lá e apareceu outro, e foram divagando.